pessoal, na segunda metade do século XIX, uma jovem parisiense partiu em viagem aos Himalaias, determinada a entrar em contato com aquela cultura para encontrar um mestre. Para isso, Alexandra David New viajou durante 14 anos por toda aquela região do globo e finalmente acabou sendo reconhecida como a primeira mulher europeia a ser consagrada à lama. Conforme sua biografia, tornou-se praticante de tumo, que era uma técnica essencialmente tibetana de aquecimento corporal por meio da meditação, e teria até adquirido a capacidade de criação de tulpas, que eram criaturas imaginárias que, segundo os monges budistas, chegariam quase a se materializar no mundo real. No decorrer de suas viagens e estudos, escreveu mais de 40 livros sobre o budismo e acabou sendo parte daquelas mulheres memoráveis, como Helena Blavatsky e Annie Besant, que acabaram por trazer os mistérios do Oriente para o Ocidente, entre o crepúsculo do século XIX e a alvorada do século XX. Segundo sua própria narrativa, ela havia vasculhado todo o Tibete em busca de um mestre que fosse capaz de atender a todos os seus anseios e expectativas, e então procurava dentre aqueles que ela acreditava serem os mais conceituados, os mais bem preparados, elevados, tanto em palavras, pensamentos e condutas, como haveria de ser a aparência de um ser tão grandioso. Depois de muito vagar, sem conseguir realizar seus intentos e já bastante desanimada, um dia, ao tentar entrar numa cidade onde ela esperava finalmente encontrar tal ser, teve sua atenção voltada para um mendigo que estava se alimentando com restos de comida, o que a fez sentir asco, fúria e indignação. E diante de tal criatura grotesca, vociferou com toda a sua soberba: "Não vê que está atrapalhando meu caminho? De que vive uma pessoa tão repugnante como você?" E ele calmamente lhe respondeu: "Eu vivo de transformar fezes de cachorros em estrelas luminosas." Ali estava seu mestre. Ela o encontrou onde menos esperava e acabou sendo forçada a rever todos os seus preconceitos. Mas isso não significa que todo mendigo seja um mestre ou todo mestre se apresente necessariamente dessa forma, ou que a gente precise se deslocar para o Tibete ou a Índia para encontrar algum, ou que eles existam apenas em lugares considerados sagrados. A gente sente muita necessidade de rotular e estereotipar as coisas. Aí está a dificuldade. Não existem regras para isso. Os verdadeiros mestres são inesperados e muitas vezes até desconfortáveis. Inesperados em suas atitudes ou porque sempre vão se manifestar em situações onde nos mostraremos como verdadeiramente somos e sempre nos surpreender de uma certa forma. E desconfortáveis porque sua presença vai acabar nos colocando em confronto com nós mesmos, como no caso dessa narrativa, onde a protagonista ficou furiosa diante do obstáculo inesperado que lhe tirava do controle da situação e que acabou por lhe evidenciar toda a sua soberba e ignorância no tocante às coisas espirituais. As pessoas dizem: "Fulano é meu mestre" ou "eu sou o discípulo de Fulano", mas costumam dizer isso sem ter conhecido esse mestre pessoalmente. Será que se o encontrassem verdadeiramente, sem saber quem ele é, o reconheceriam? Certamente não, porque este, quando objetivado numa pessoa, vai se apresentar sempre numa veste humana com todas as suas limitações, o que não lhe dá nenhum tipo de destaque. Por isso, em vida, muito provavelmente esses serão reconhecidos apenas por um número bem restrito de pessoas que na verdade o encontram porque, em termos de consciência evolutiva, já o despertaram dentro de si. Afinal, a gente só encontra algo do lado de fora no momento em que temos esse algo realizado internamente dentro de nós. Sem que isso aconteça, jamais encontraremos nada nem ninguém. É aí que se diz: quando o discípulo está preparado, então o mestre aparece. Muito provavelmente, essas almas se reconhecem, possuem um longo caminho percorrido como companheiras de ideais, sonhos, missão kármica e hierarquia espiritual, o que acaba por contribuir para que ocorram seus encontros através de vidas sucessivas. Acontece que todo mestre
deixa um legado que fatalmente vai acabar por ser reconhecido após sua morte. E então, com o passar do tempo, em vista desse legado, vão sendo criadas histórias e tecidas narrativas, lendas fantásticas em torno de tais seres, a ponto destes serem transformados pelo coletivo numa espécie de entidade sobrenatural que nada tem a ver com a sua realidade humana. E é essa entidade criada pelo coletivo que a grande maioria das pessoas seguem, replicando suas frases e pensamentos, e com isso se dizendo como sendo seus seguidores ou discípulos. Em contrapartida, o verdadeiro mestre e a essência da sua mensagem acabam passando despercebidos novamente, encobertos por tal criação. Com certeza, o Cristo não foi essa figura que chegou até nós, criada pelo imaginário coletivo e pelas religiões. Isso acabou virando uma espécie de egrégora ou uma máscara ou persona que oculta a face do verdadeiro Cristo e por isso dele nos afasta. Será que se o encontrássemos na rua, andando em trajes comuns, sem barba e cabelos longos, nós o reconheceríamos? Por mais que nele acreditemos ou sigamos sua mensagem, dificilmente o identificaríamos. A humanidade distorce o mestre, criando algo tão sobrenatural e inacessível que acabamos por acreditar que somente em contato com seres que satisfaçam esses pré-requisitos é que teremos encontrado um verdadeiro mestre. O que acaba transformando esse encontro, então, em algo apenas reservado para poucos privilegiados, quando na verdade é algo que está disponível para todos nós, desde que tenhamos olhos para ver. E é disso que os oportunistas se apropriam quando pretendem ser reconhecidos como tal. Uma pergunta muito importante para a gente se fazer seria: para que eu procuro um mestre? Recentemente fiz essa pergunta para uma pessoa que me respondeu: para elevar meu estado vibratório e ascender para a quinta dimensão. Mas para que você quer ir para a quinta dimensão se o foco evolutivo está aqui? Se o mestre está fora, em algum ser ou em alguma ordem, e o simples fato de segui-lo ou lhe obedecer cegamente já fosse o suficiente, então não seria necessário nenhum tipo de trabalho interior. Nossa evolução se resumiria nisso? Na verdade, a gente só desperta o mestre dentro de nós a partir do momento em que nos dispusermos a trabalhar pela humanidade, ou melhor dizendo, para o progresso e felicidade de todos os seres vivos. E para que isso ocorra, não é necessário que tenhamos alguma grande missão, ou cargos, ou funções e títulos dentro de algum grupo ou algum colégio iniciático, como se acredita. Imaginemos o seguinte: nós temos um posto dentro de uma empresa e gostaríamos de ascender a cargos superiores nessa mesma empresa. Então, para que isso aconteça, é necessário que preparemos alguém para ficar no nosso lugar. Enquanto não houver alguém para ocupar o nosso lugar, não poderemos subir de posto. Isso significa que precisamos nos dedicar a alguém, ensinando para essa pessoa tudo aquilo que sabemos, para que esta seja até melhor do que nós. Caso contrário, mesmo que a gente consiga subir de posto, se essa pessoa não foi suficientemente preparada, nós teremos que voltar para ajudá-la a superar suas falhas. A gente só sobe de posto fazendo com que os outros subam também. Portanto, não existe essa história de elevar o estado vibratório individualmente, através seja lá de que tipo de prática for, e ascender para dimensões superiores, e ficar lá levando um papo cabeça com os mestres daquelas dimensões por toda a eternidade. Porque enquanto estivermos guiados pelo nosso egoísmo, não iremos a lugar algum. As pessoas procuram por mestres como quem procura uma tábua de salvação. Se apegam a eles como se fosse um manual, um oráculo ou coisa parecida, capaz de lhe resolver os problemas sem conflitos, porque todos nós queremos evitar conflitos, e isso pode causar dependência. Então esperam que o mestre seja aquele que fica lhes respondendo as perguntas o tempo todo, desvendando-lhes os mistérios do universo, mas se esquecem que aquele que não desvenda a própria alma não é capaz de desvendar o universo, e a alma não se desvenda com simples respostas. Se algum mestre age desse modo, não estará sendo um mestre, porque a sua função seria despertar a autonomia dos discípulos para que estes sejam mestres também, tal qual o exemplo
do subir de posto numa empresa. Existe uma ideia errônea de que os mestres se manifestam para as elites espirituais. Os mestres se manifestam para toda a humanidade. Portanto, o fato de ter proximidade com um determinado mestre, por exemplo, não implicaria no reconhecimento de superioridade do suposto discípulo em relação aos demais membros da humanidade, como muitos imaginam. Lembremos-nos que Joshua se cercava dos piores e mal vistos naquela época. E quando lhe perguntavam, por que você se rodeia dessa gente? Ele respondia, porque são os doentes que precisam de médico, não os saudáveis. Minha mãe espiritual certa vez nos disse, para aqueles que se acham os melhores por estarem aqui, é necessário lembrar que os pais são obrigados a dar atenção aos filhos com mais problemas e que lhes dão mais trabalho. Isso acaba, de certa forma, sendo uma outra visão dentro da parábola do filho pródigo. Um outro mestre, bastante conceituado, a esse respeito disse o seguinte em tom de brincadeira. Eu vou fundar uma ordem onde vou colocar os piores, uma fraternidade de inimigos que ali ficarão fechados, e enquanto estiverem distraídos e brigando entre si, a humanidade sem eles, certamente, poderá evoluir mais tranquilamente. Às vezes me questiono o quanto de brincadeira ou realidade não estaria por trás disso. Por falar em ordens, eu frequentei um local numa certa época onde havia uma pessoa muito mal vista. Diziam que ele era um mago negro, traidor da causa da obra e tantas outras coisas mais. Até hoje eles têm essa conduta de taxar dessa maneira todos aqueles que de certo modo fazem os outros pensar. Se dizem uma escola de livres pensadores, mas abominam pensadores livres daquilo que eles querem que a gente pense. Pois bem, eu nem sempre conhecia aquela pessoa, a tinha visto, muito menos a queria conhecer, diante de tais referências. Quando havia um congresso, reunião ou coisa do tipo, éramos alertados. Cuidado que tal pessoa está aqui. E eu então me dirigia para o local mais longe possível de onde ele pudesse estar. Aquela pessoa que eu mal conhecia, para mim, era a personificação do próprio mal. Um dia eu estava em Santo André, aguardando numa calçada diante desse local que eu frequentava, e ali me deparei com um senhor muito gentil que me causou instantaneamente uma enorme afinidade e empatia. Parecíamos velhos amigos, e fiquei encantado com seu modo de ver e comentar os fatos, com a sua visão de mundo e inteligência, o que me causou uma grande admiração instantânea. Era como se fosse meu encontro com outro eu que eu gostaria de ser, mas não sabia porque ainda não havia uma referência nesse sentido formada dentro de mim, mas a sua simples existência me mostrava que aquilo era possível. Por fim, acabou o nosso tempo naquela calçada e nos despedimos. E nessa hora, então, eu me apresentei e perguntei seu nome. Qual não foi minha surpresa ser ele exatamente aquela pessoa que eu tanto evitava por acreditar ser a personificação de tudo aquilo que uma pessoa espiritualizada jamais deveria ser. Alimentado pelo preconceito, formado em função de tudo aquilo que dele haviam me falado. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com tudo aquilo que se ouve a respeito dos outros, pois nem tudo pode ter fundamento, mesmo dentro de uma escola iniciática. E ali então, nessa situação, encontrei o meu mestre, para me desarmar de meus preconceitos. Não estou afirmando que era verdadeiramente um mestre, como as pessoas imaginam, mas para mim o foi, porque se aproximou talvez na hora mais escura que eu estava passando, quando todas as minhas guardas e defesas estavam desarmadas e a minha alma completamente derrotada, ele surgiu inesperadamente em minha vida. Diferentemente do que eu pensava até então, a grande lição foi que o aprendizado fluía de modo espontâneo e através do convívio, sem nenhum tipo de formalidade entre nós. Uma relação de pai e filho, irmão e amigo, sem diferenças ou hierarquia, de igual para igual. Não havia perguntas e respostas, ou estude isso, ou estude aquilo. O aprendizado fluía comendo pizza ou comida árabe que ele gostava muito, ou pelo telefone, ou quando trocávamos confidências a respeito dos nossos medos e fraquezas. E assim foi por muitos anos, e com ele acabei aprendendo astrologia,
teosofia, espiritualidade e até um pouco de homeopatia, através das muitas histórias e trocas de experiências que hoje compartilho aqui nos vídeos, como, por exemplo, essa história da pessoa que quer subir de posto numa empresa. Como o aprendizado era prático e vivido, ele acabou absorvido pela minha alma e assim fica mais fácil de ser passado adiante. Sem precisar perguntar nada, a gente se enriquece no simples convívio com uma pessoa assim. Muito mais do que o ensinamento ou a informação, ele tinha a capacidade de tocar a minha alma. O ensinamento tem que ser fácil de explicar e difícil de esquecer, ele dizia. E confesso que tomei isso como meta e procuro me esforçar muito nesse sentido. O que é interessante a gente perceber é que é sempre no momento em que nos encontramos desarmados, desestruturados, é que esses mestres nos vão surgir. Nunca como a gente imagina que precisamos estar radiantes e luminosos para que isso aconteça. Volto a dizer, como em todos os vídeos, nas questões espirituais, quando tudo parece ser o contrário daquilo que imaginamos, é sinal que estamos no caminho certo. É curioso a gente notar que não é quando nós nos julgamos preparados que esse encontro vai ocorrer, mas sim quando estivermos desarmados, com as nossas defesas baixadas, porque é nessas horas em que o nosso ego inferior está espezinhado, como ele costumava dizer, é que temos abertura para que o mestre se aproxime. Caso contrário, nosso orgulho e vaidade acabam nos cegando e impedindo que vejamos outra coisa ao nosso redor que não seja o reflexo do nosso próprio ego, a nossa própria sombra. O mestre nada mais é do que a abertura, passagem ou ponte para que entremos em contato com a nossa própria mônada. E este então vai se apresentar de diferentes maneiras, nem sempre através de uma pessoa específica, mas através de situações inusitadas, através de grandes perdas e dores, através mesmo de falas aleatórias ditas por pessoas à nossa volta, que nem sempre conhecemos, mas cujas palavras acabam fazendo sentido dentro daquilo que estamos vivendo. Quantas vezes não escutamos uma palavra vinda do nada que acaba sendo a resposta que tanto procuramos? Deste modo, até mesmo cada um de nós pode funcionar como mestres para outras pessoas sem que nos apercebamos disso ou tenhamos tais pretensões. Somos guiados o tempo todo, mas para que percebamos isso é necessário que o nosso ego inferior esteja de certo modo afastado, porque quando ele entra na jogada, essa magia se rompe. Jesus dizia, eu virei como ladrão durante a noite. Sim, ele chega de modo inesperado e quando estamos no escuro, dormindo ou desarmados, ou seja, completamente despreparados para lidar com tal situação. Aí está a beleza da coisa. Não é quando eu quero ou me sinto preparado que isso vai acontecer, que eu vou procurar um mestre e me apresentar para ele, quero ser seu discípulo. Não é quando alguém ou algum lugar me diz, siga tal pessoa, que ele é o mestre, porque ele sempre vai aparecer de um modo inusitado, não previsível. O mestre vai acontecer. E se houver sintonia de essência, nós fatalmente o reconheceremos. A esse respeito, eu acho muito bonita a simbologia da travessia dos hebreus pelo deserto, guiados por Moisés, que representa a nossa própria peregrinação de alma, desde o momento em que essas almas são prisioneiras das nossas paixões e instintos, alegorizada pela escravidão no Egito, até que ela conquiste a sua autonomia espiritual, onde existe o leite do segundo trono e o mel do primeiro trono em abundância, alegorizada pela conquista da terra prometida. Ocorre que em meio à aridez do deserto é que Deus se manifesta de modo sempre inesperado, porém estes não se apercebem, preocupados que estão com o bezerro de ouro, porque o deserto representa a nossa aridez racional, e o racional não reconhece o divino, racional só reconhece irracional. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando pensei estar sozinho, pelo fato de estar frágil, desarmado, me sentindo incapaz e derrotado, depois de superadas as dificuldades e consciente do aprendizado que elas me trouxeram, descobri que, na verdade, o mestre sempre esteve lá, como um professor que observa o aluno enquanto este faz uma prova. Mas foi somente ao realizar essa prova
e cumprir essa experiência dentro de mim que tive condições de o perceber do lado de fora. Ele era exatamente aquele desafio, aquela dificuldade, aquela prova, como acabei de dizer. E as provas somente são dadas após o aluno ter realizado seu aprendizado subjetivo e objetivo, quando o aluno está pronto e apto para que possa colocá-la em prática. Quando isso ocorre, quando essa prova surge e acontece, é sinal que estamos verdadeiramente preparados e o Mestre nos aceitou, porque de ninguém será cobrado nada além daquilo que estamos capazes de superar ou realizar. É nos momentos das grandes tribulações da humanidade que se manifestam os avataras. Nunca nos momentos em que tudo está radiante, equilibrado, harmônico e luminoso. Por que conosco haveria de ser diferente? Aí nos vem então na mente aquela frase: eu estive entre vós, porém não me reconhecestes. Se eu peço sabedoria, surgirão grandes desafios para que eu a desenvolva. Ela não virá do nada, ou apenas de alguma leitura. Se eu peço paz, surgirão situações para que eu possa ver meus conflitos interiores e acalmá-los. A paz será o resultado desse trabalho. E se peço amor, surgirão frustrações para que aprenda a amar incondicionalmente. O amor será o resultado dessa entrega. Mas isso não é fácil, porque o nosso ego não quer saber de nada disso. Ele quer fugir dos conflitos, preferencialmente os terceirizando para alguém. Mas o mestre é aquele que nega esse papel. O professor não pode fazer a prova no lugar do aluno. Então, quando aceitamos e admitimos o conflito, haverá então uma luta imensa dentro de nós nesse sentido, e é desse atrito que surge a consciência resultante do verdadeiro aprendizado. O mestre sempre vem, no momento oportuno, mas nunca do modo como a gente imagina. Porque se for do modo como a gente imagina, ele não estaria nos transformando. Mas ele sempre chega até nós, de um modo ou de outro. Porém, será que somos capazes de reconhecê-lo? Talvez seja esse o nosso maior desafio. Fica aqui mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.